Boa noite a todas, a todos e a todes. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma noite da Transforma Live, ciclos de debates sobre cinema LGBTQIA+. Estamos adentrando, então, a nossa segunda noite e hoje recebendo uma convidada super especial, que é a nossa querida Ana Paula Mendes. Seja super bem-vinda, Ana, que bom ter você aqui com a gente. Estamos aqui reunidas, né, mais uma vez, para falar sobre o nosso cinema LGBTQIA+, produzido no nosso país, né? E a Transforma está com essa ação super especial. Mas, Ana, seja bem-vinda, queridas. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Que bom. E para sem mais delongas, eu vou apresentar quem é a Ana, né? Grande parte aí já conhece, mas vale trazer esse histórico. A Ana Paula Mendes é formada em cinema pela Unisul e possui especialização em Direito do Entretenimento pela UERJ. É sócia da Novelo Filmes, produziu os curtas Baile, com direção de Cíntia Domit Bittar, Selma Depois da Chuva, com direção de Loli Menezes, e Apenas o que Você Precisa Saber sobre Mim, com direção de Maria Augusta Nunes, e entre outros. Ana Paula é membro do Fórum Permanente do Audiovisual de Florianópolis e membro fundadora da Ela Cine, Mulheres do Audiovisual Catarinense, e atualmente compõe a diretoria colegiada da Cinemateca Catarinense ABDSC, gestão 2019-2020. Membra da rede Queer Producers Network e da UPEX, União Nacional de Produtores Executivos. Coisa boa. Muito obrigado mais uma vez, Ana. Seja super bem-vinda. Gostaria de agradecer também no aceite do convite. É muito importante ter você aqui com a gente, né? Essa pessoa que a gente tem um carinho, uma admiração muito grande, né? E que constrói também com a gente muitas ações aqui em Florianópolis e Santa Catarina. Muito obrigado. Já vou começar, então, né, com a perguntinha, que talvez é uma pergunta muito central na nossa live hoje, né? Nesse debate sobre produção. Nós, assim, que estamos trabalhando no setor audiovisual, a gente sabe, né, do que está acontecendo em relação ao desmonte de políticas públicas, né, desmonte da Ancine, desmonte da Cinemateca, né, e é um momento muito conturbado já para o setor, né, e se não bastasse isso, a gente tem uma pandemia acontecendo em escala mundial, né, aqui no Brasil, não está se dando devida atenção do poder público, né, essa pandemia, então a gente vê ali números assustadores de casos de contaminados e de mortes, e também, assim, uma quebra muito grande, né, de muitas empresas e de muitas pessoas, né, que não estão conseguindo se manter nesse período tão conturbado e complicado. Gostaria de saber, Ana, como é que você avalia para a produção audiovisual, mais especificamente para o cinema, esse período de pandemia, somado também a todo esse desmonte da Ancine e etc. Bom, gente, então, de novo, obrigada, né, pelo convite. Confesso que estou um pouco nervosa para falar sobre essa temática, assim, porque até antes de te responder, Tommy, acho que é importante a gente só pontuar algumas coisas, assim. Esses dias eu estava assistindo uma live do canal, acho que é Olá Ciência, e aí ele trouxe 3 pontos que eu achei muito interessante, assim, porque são 3 pontos que cabem em qualquer atividade, e especialmente a nossa atividade audiovisual, né? Que a pandemia ainda não acabou, não existe protocolo 100% seguro, e a gente depende de bom senso e responsabilidade das pessoas, especialmente quando elas fazem aquilo que a gente não consegue ver, né? Porque, dada essa característica do vírus, que tu não sabe nunca quando, onde, como que tu pode acabar sendo infectado, né? Então, assim, é um momento de muita responsabilidade, muita dificuldade, assim, porque tem muito mais dúvidas e incertezas em relação à Covid do que respostas, efetivamente. Então, de fato, é um tema muito importante que vocês estão trazendo, ao mesmo tempo é um tema muito difícil também de estar falando sobre ele, né? Apesar de nos impactar todos os dias, assim, mas é realmente assim, muito difícil falar sobre isso, assim, porque, de fato, a gente ainda tem, 7 meses depois
do início da pandemia, a gente ainda tem muito mais dúvidas, né, do que certezas, né. Mas, enfim, sobre a tua pergunta, penso que esse é um momento, digamos assim, de fragilidade e, ao mesmo tempo, de força também do nosso setor, sabe? Fragilidade por conta de tudo isso que tu mencionou, né? De fato, o setor audiovisual, ele já vinha, há alguns anos, assim, já vinha de uma espécie de uma escalada mesmo, assim, de desmonte mesmo. A gente já vinha sofrendo com cortes, com paralisações, e, na verdade, a pandemia só fez agravar isso, né? Então, assim, nesse sentido, a gente viu pessoas passando por momentos de muita dificuldade, inclusive de insegurança alimentar, assim, aqui mesmo em Florianópolis, né, durante a pandemia, a gente acompanhou aí várias ações e ações de coletas, assim, de cesta básica para as pessoas que trabalham na área da cultura, porque elas ficaram realmente, o setor parou, de fato, né, e essas pessoas chegaram nesse extremo, assim, da insegurança alimentar, né, então, assim, o que reflete muito da instabilidade, da fragilidade de vários pontos do nosso setor, né, em relação a esses trabalhadores e trabalhadoras, assim. Ao mesmo tempo, a pandemia também proporcionou uma união muito grande do setor, né? Acho que já desde o desmonte, assim, ao mesmo tempo que a gente vinha sofrendo com as dificuldades de ver tudo aquilo que foi construído em termos de política pública sendo cada vez mais desmontado, a gente acabou observando também, assim, que dentro do setor, especialmente o setor audiovisual que eu acompanho mais, assim, o crescimento de associações, né, de coletivos, de associações, a própria API, que hoje é uma das principais associações, assim, que está no front de vários temas do setor importante, assim, nasceu dessa inquietação, especialmente dos produtores pequenos e médios do Brasil, que estavam vendo, assim, né, todo esse desmonte acontecendo e resolveram se juntar para criar forças. Então, a gente vê a própria OPEX, que é essa associação dos produtores executivos super nova, que eu estou também acabando de entrar, entrei faz poucos dias nessa associação, mas ela também vem desse momento desafiador para quem está produzindo e quem assume a responsabilidade de botar uma produção audiovisual na rua, né? Então, eu não sei, eu vejo esse momento muito assim como um misto de muita fragilidade, porque estamos muito fragilizados com tudo isso, tem gente perdendo familiares, assim, é um momento muito, muito complexo, mas ao mesmo tempo eu acredito que a gente vai sair enquanto setor, pelo menos enquanto agentes, né, do setor, produtores, realizadores, mais fortalecidos enquanto bloco, assim, porque eu acho que a partir de tudo isso que está acontecendo, tanto do desmonte, né, do congelamento de financiamentos e de uma série de coisas agravado pela Covid, na verdade, está ao mesmo tempo viabilizando essa união das pessoas, né? Então, eu acredito que é uma mistura, assim, de fragilidade, porém tem força também em tudo isso. E como essa união tem sido importante, né, Ana, nesse momento. Eu tenho visto, assim, que a gente tem feito valer algumas questões que, por um tempo, foram esquecidas, né? Como ninguém solta a mão de ninguém, como estamos juntas aqui nesse momento tão caótico, né? E o setor audiovisual, o setor cultural como um todo, acho que esses diálogos sobre as políticas públicas, né, principalmente num recorte de leis emergenciais, aí, de fomento, né, de sobrevivência desses trabalhadores da cultura tem sido tão importante, né? E até essa nossa live de hoje, ela está acontecendo graças também ao edital emergencial SC Cultura em Sua Casa, né? Um projeto que veio aí para acolher muitas pessoas do setor do estado de Santa Catarina e que tem sido tão importante. Mas trazendo ainda um pouco para esse recorte nosso de produção de festivais de cinema, como a Transforma, né? Nessa sua terceira edição, a gente queria saber, assim, de você, enquanto trabalhadora do audiovisual também, né, sócia da Novelo Filmes, como que foi sentido para vocês esse diálogo desses cancelamentos dos festivais de cinema, né, ou esses festivais que foram adaptados para as mídias virtuais, como que foi sentido no recorte
das realizadoras, né, de cinema, de audiovisual, esses cancelamentos desses eventos tão importantes, né? A Cíntia, que também é sócia da Novelo, estava num festival gigantesco aqui da América Latina, né, em Cartagena, e foi surpreendida por isso no meio, assim, né, no meio do evento teve esse cancelamento, esse balde de água fria. Mas como que vocês têm sentido em relação ao alcance dessas obras que vocês produzem e, né, por ter esses festivais que são tão importantes para difusão do audiovisual, eles serem cancelados ou adiados ou transformados em outros tipos de formatos? Sim. Olha, essa foi uma das coisas que uma das primeiras coisas que a gente sentiu na prática, realmente, assim, porque quando a pandemia chegou, assim, que a Organização Mundial da Saúde, né, decretou o estado de pandemia lá em março e tal, a gente não estava, como muitas produtoras que foram surpreendidas no meio da gravação de um filme, de longa-metragem, de série, que foram surpreendidas no set de filmagem e tiveram diversas complicações, e, né, enfim, de ter que assimilar o que estava acontecendo com aquele com o trem descarrilhado andando, que é um set de filmagem onde tudo acontece. A gente não estava com uma produção na rua, mas a gente estava com o Baile, que é o nosso último curta-metragem, em pleno vapor, assim, início de carreira de festivais, né? Então, eu digo assim, na prática foi onde a gente primeiro teve esse impacto da Covid, assim, de fato, como o Arthur relembrou. O Baile estava programado, né, no Festival de Cartagena, em março, inclusive a Cíntia foi para lá, e das 3 sessões que a gente tinha programado, a gente só conseguiu fazer uma, porque o festival foi cancelado no meio acontecendo com convidados internacionais lá, com um monte de coisa. Então, assim, a partir daí, a partir daí foi uma constante, assim, os festivais começaram a dar retorno para nós, alguns cancelaram de vez, a maioria se reinventou e de alguma maneira foi para a internet e nos diversos formatos, assim, desde festivais abrindo sessão gratuita no YouTube, utilizando a própria plataforma gratuita do YouTube para isso, porque os festivais também tendo que se reinventar no meio do caminho, assim, ou faltando muito pouco tempo para começar, né? Até festivais com plataforma dedicada. Então, assim, a gente começou a observar essas adaptações dos festivais e também como que a gente estaria lidando com isso, assim, né? Por se tratar de um curta-metragem, assim, eu acredito que, enfim, vejo muito mais coisas boas do que o contrário, assim, sabe? Porque, enfim, de fato, claro que é um pouco frustrante pra gente que gosta, festivaleiro, que gosta de estar em loco com o filme nos festivais acontecendo no plano real aqui, mas ao mesmo tempo também foi uma maneira do filme chegar a muito mais pessoas, né? Simplesmente pelo fato de ele estar sendo disponibilizado online, né, na programação dos festivais, do que está limitado ao público que vá numa sessão naquela cidade e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu fico me perguntando, assim, também, que é o que a gente está tentando entender, assim, assimilar, os eventuais impactos dessa migração dos festivais para o ambiente online, em obras que tenham um caráter assim, mais comercial, como as obras de longa-metragem, que a gente vai, por exemplo, começar a produzir a partir do ano que vem. Então, ainda é uma questão que a gente está assimilando, assim, sabe? Como que, inclusive, assim, isso foi uma das primeiras coisas que foi discutida nessa rede, Queer Producers Network, que agrega vários produtores. Ela é mais centrada nos Estados Unidos, mas tem pessoas de outros países, assim, também. Mas uma das primeiras discussões que eu percebi quando eu entrei na rede, que foi logo no início do ano, assim, também, foi uma preocupação generalizada, assim, dos produtores em relação aos filmes, o que fazer com os filmes, com os festivais indo online. Então, acho que foi uma das primeiras coisas, realmente, assim,
muita gente, tipo assim, libera o filme, não libera, coloca falando em longa-metragem, né? Porque depois tem todo um questionamento, uma questão de entender como que isso pode agregar ou perder valor na comercialização da obra mesmo, uma vez que ela está colocada na internet, ainda não se sabia muito bem como que os festivais iam operar, de que maneira que eles iam disponibilizar os filmes na internet, então realmente foi um dos primeiros embates, assim, preocupações de diversos produtores e produtoras, assim, o que fazer com os filmes que estão no meio do circuito de festival, libero para festival online ou não? Ainda como um complemento à fala da Ana, né, eu que estou nesse espaço de produção de festival mesmo, é também uma situação muito complicada para a gente, né, entender como que a gente pode readaptar o nosso evento, e assim, alguns eventos, como a Transforma, por exemplo, que vem de uma luta de ocupação da sala de cinema com obras de temática LGBTQIA+, e não só ocupar a sala com filmes, né, mas trazer também um público que, historicamente, foi, como é que eu posso dizer, foi negligenciado, né, com esse tipo de produção, e muitas dessas pessoas também não têm acesso à sala de cinema, né, ou não se sentem confortáveis nesse espaço, né, então para a gente foi uma discussão muito complexa, né, se a gente ia adaptar o festival, se a gente ia cancelar, se a gente iria jogar para o ano que vem, realizar os moldes como estava programado para esse ano e tal, e por fim a gente acabou decidindo adiar, né, e fazer a terceira edição acontecer no ano que vem, né, achando que talvez fosse mais respeitoso com esse público LGBT, né, que não tem acesso à sala de cinema, também não tem acesso aos canais de streaming, né, porque a gente sabe que, né, nesse recorte Brasil, muita gente deixada de fora, né, quando a gente pensa em streaming, internet, etc. E a gente até traz esse recorte, Ana, né, dessa preocupação de trazer a Transforma de fato, de modo virtual, sendo que muitos LGBTQIA+, agora retornaram para suas casas, né, para as casas familiares, e acabaram voltando muitas vezes para ambientes que são violentos, né, que são LGBTI-fóbicos, e a gente também não queria colocar o nosso público em um lugar de violência mais uma vez, né? Porque vai estar ali a pessoa assistindo uma obra audiovisual com recorte LGBTQIA+ no meio dessa casa, entra algum familiar, vê a pessoa, né, vendo, se sentindo representada ali, as violências elas podem acontecer. Então essa foi uma decisão que a gente tomou de forma muito ética também, com muito diálogo com pessoas LGBTQIA+, não só a nossa equipe, mas também com o público, né? Porque acho que é sobre isso, essa preocupação ela é para além de tudo isso que a gente faz, né? Acho que é com essa formação de plateia mesmo. Sim. Ai, muito, muito estranho tudo isso que a gente está vivendo, mas é isso que você falou. Vamos passar, esperamos. Sim, mas é inegável, né, que esse momento forçou, né, muita gente a se reinventar, né, e acredito ali que as plataformas digitais têm contribuído muito, né, para, como a Ana falou mesmo, né, de difundir os trabalhos para atingir mais pessoas também, né, porque querendo ou não, a sala de cinema acaba sendo limitada em algumas medidas ali, né. Uhum. O simples fato de ser enfim, é uma sala que está limitada ao seu espaço físico naquele lugar e tudo mais, então realmente. Mas eu acho que assim, é um desafio grande assim, para a gente assim, na produção, é entender como é que vão se dar as dinâmicas assim, de comercialização das obras mesmo. Assim, realmente é um momento onde não se tem muitas. A gente especula muita coisa, né? Mas a gente ainda não entende, porque parece que o comportamento das pessoas está mudando também, né? De consumo. Então, assim, são várias coisas para a gente absorver e assimilar, entender, estudar, porque de fato tem muita coisa mudando num espaço muito curto de tempo, assim. Nesses 7 meses a gente viu coisas assim, saltos gigantescos em termos de mudança do comportamento das pessoas, de consumo, essa migração para o online. Então, do ponto de vista da produção, assim, a gente se preocupa muito também de entender de que maneira que isso vai impactar na vida útil dessas obras também, né, assim, comercialmente falando também, né, enquanto negócio, assim, de que maneira que isso eventualmente pode também impactar as formas de financiamento dessas obras,
né, não só da circulação, mas também do financiamento, da viabilidade mesmo econômica delas, assim, né, e como que isso vai se desdobrar na comercialização, enfim, então são vários pontos para a gente tentar entender, assim, como que vai se desdobrar mesmo. E Ana, enquanto produtora, né, você citou a questão, né, do curta baile que estava em festival quando começou a pandemia, né, e isso foi lá em, se não me falha a memória, em março, né? Ao longo desse ano, vocês tiveram algum trabalho que foi cancelado, né, que vocês estavam com algum set programado dentro da Novelo, e até fora da Novelo, né, que foi cancelado por esse momento de pandemia? Positivo. Algumas, a gente tinha. Ai, gente, a gente tinha um longa-metragem, que é o Casarão, que a gente ia filmar esse ano, e por conta da pandemia foi inviável, assim. E aí foi suspenso para esse ano, né, na verdade, então a gente jogou ele para o ano que vem. E 2 curtas também, 2 curtas-metragens que a gente ia rodar esse ano também, e que acabou que a gente decidiu não arriscar, né? Foi uma decisão nossa, né, da produtora, assim, a gente avaliou as condições, porque uma das questões também que nos fizeram jogar para o ano que vem mesmo, independente de protocolo, de tudo mais, é que assim, bom, primeiro que o protocolo não obriga ninguém a filmar, né? Ele simplesmente dá umas diretrizes ali que, se você seguir a risca, você tem chances de minimizar, né, a exposição, o contágio e essas coisas. Mas, como a gente falou logo no início da conversa aqui, não existe nenhum protocolo que seja 100% seguro, né? E esses nossos filmes que a gente estaria filmando esse ano são filmes pré-pandemia. São de outra era. Outra era. Quando eles foram orçados, não existia pandemia. Então, assim, que eu acho que imagino que também vocês na produção, por exemplo, da Transforma, dos eventos também, assim, né? Um dos desafios de como a gente adaptar o que a gente vai fazer durante agora essa questão durante a pandemia é financeiro mesmo, porque esses projetos foram concebidos e organizados e planejados quando a gente não tinha que testar a equipe, comprar EPI, se preocupar com, enfim, com toda a amarração de segurança legal, né, e dos seguros mesmo da produção e tudo que envolve, assim. Então, assim, esses filmes eram filmes que a gente viu e falou assim, cara, com esses orçamentos a gente não tem como, sabe? A gente precisa entender um pouco melhor como vai funcionar isso. Não, a gente não tem como tirar desses, somente dos curtas, que já são orçamentos super enxutos, assim, né? Não tinha de onde tirar, na verdade, dinheiro para pagar, para custear a segurança mínima da equipe, que é o básico, né? Então, assim, a gente resolveu não arriscar realmente e suspender. Isso é uma coisa boa, assim, também, porque a gente foi atendido nossos pedidos de remanejar isso para o ano que vem. Assim, foi um momento muito importante também, assim, do poder público de entender que é um momento que que sai da normalidade. Então, assim, por uma questão de segurança mesmo, assim, a gente conseguiu fazer essa suspensão e jogar, mas a gente tinha 3 projetos que a gente estaria filmando, entre eles esse longa, que seria o nosso primeiro longa de ficção. Um pouco frustrante. Nossa, guria. Um pouco frustrante, Covid, mas... Covid, porque lutas, é basicamente isso, né, minha irmã? Mas eu queria saber, você comentou um pouquinho aí, Ana, sobre esse recorte, né, do protocolo sanitário para filmagem, né? E aqui o setor audiovisual de Florianópolis, ele tem dialogado, né, com o poder público sobre a implementação, então, de um protocolo, né? E como que vai se dar esse protocolo, como que isso acontece. Esse protocolo, ele foi para a rua, né? Tá aí. E eu queria saber um pouco mais, assim, de você, como que esse protocolo dialoga, então, com o audiovisual. Ele, né, a gente já sabe que ele, de fato, é capenga, porque a gente tá numa pandemia, é um vírus, né?
se expor ao risco, independente se você está de máscara ou não, a exposição ela se dá, né? Que não parte só de nós, enquanto conscientes de usarmos máscara, higienizarmos as mãos, né? Nos cuidarmos, evitar aglomeração, mas sim de toda a sociedade. E a gente está vendo que isso não está acontecendo. E eu queria que tu pudesse trazer um pouquinho para a gente sobre esse recorte, né? Sobre esse protocolo sanitário que tá aí aqui em Florianópolis, né? Se é um protocolo que atingiu o estado todo e como que o audiovisual tem dialogado com ele. Sim. Sim, bom, aqui em Florianópolis nós temos um protocolo sanitário. Inclusive, foi um dos primeiros protocolos, assim, logo no início, meses atrás, acho que lá por julho, não, maio, enfim, logo no primeiro semestre ainda, a gente participou, assim, Santa Catarina, Florianópolis, né, através de Santa Cine, Sintracine, que são os nossos sindicatos, patronal e trabalhadores, participou ativamente, assim, das reuniões em âmbito nacional mesmo, com as demais entidades, assim, para a criação de um protocolo, né, mais coerente entre si, claro, observando cada especificidade de cada lugar, de cada estado, mas tentando encontrar pontos comuns para trabalhar e passar isso para o mercado, assim. Então, a gente teve, desde o início dessa articulação, resultado disso, em Florianópolis, é um protocolo sanitário, que inclusive agora em outubro foi publicado já a versão atualizada dele, a segunda versão. Ele, aqui no caso de Florianópolis, ele é um protocolo que tem força de lei, né, o nosso protocolo da cidade de Florianópolis, assim, porque ele foi publicado como portaria, né, então ele é um protocolo, enfim, diferente do protocolo do Estado, por exemplo. O Estado de Santa Catarina também tem um protocolo, mas ele é mais no sentido de recomendações, né, é diferente do de Florianópolis, que de fato é um protocolo bem mais detalhado e com força de lei, enfim, por ser uma portaria, né, do município. Então, assim, aí, assim, o protocolo, na verdade, ele vai dar diretrizes, né, diretrizes do que a gente, diretrizes e obrigações, do que nós, enquanto produtoras contratantes, temos que minimamente assegurar para colocar essa produção na rua, e, por outro lado, também o compromisso da equipe, né, inclusive, gente, minha porta está batendo, não sei se vocês estão ouvindo, tá bom, enfim, e compromisso da equipe, das pessoas que vão ser contratadas em seguir esses protocolos, porque também, como a gente falou ali no início da live, uma das coisas, um dos 3 pontos lá que eu achei maravilhoso, aqueles 3 pontos eu tenho levado para tudo quanto é lugar, assim, é que a gente depende do bom senso e da responsabilidade de todo mundo, especialmente quando elas estão ou fazendo coisas que a gente não vê, ou seja, quando sai do set, quando vai para casa, quando vai no mercado, quando vai... Então, assim, a gente pode cumprir o protocolo à risca. Protocolo à risca, ou seja, testar a equipe em massa várias vezes, sempre antes de filmar, o protocolo não traz isso, mas, enfim, eu acho, tenho tentado orçar isso sempre, assim, de refazer testes a cada pelo menos 10 dias, tentar manter, né, esse nível de testagem, EPI para todo mundo e com as especificidades, EPI para, por exemplo, para quem fica na base de produção, é diferente do EPI que a minha maquiadora precisa ter, porque ela tem um contato direto com o elenco, por exemplo, que por natureza do ofício não pode usar os EPIs, então é um nível muito grande de risco para o profissional, né, então, assim, a gente precisa realmente contar com esse compromisso de todo mundo, não adianta a gente ter esse set super seguro, higienizado, no final de cada diária, que faz relatório, levantamento de sintomas de todo mundo, todos os dias, enfim, ter esse nível de complexidade, né, de protocolo, e a pessoa sai do set e tem uma atitude de risco quando vai ao mercado, ou depois se aglomera no dia de folga na casa de não sei o quê. Então, a gente realmente precisa, assim, de um pacto mesmo, de responsabilidade entre todo mundo. Então, assim, uma das coisas que o protocolo traz também é o termo de compromisso, né?
Então, assim, eu, enquanto contratante, assino um termo de que eu vou providenciar o protocolo, né, todos aqueles itens sanitários que o protocolo me coloca, mas o meu técnico, minha técnica também assina um termo de que ela vai respeitar aquilo, e a partir daí a gente vai caminhando, tentando, né, caminhando juntos, assim, mas, enfim, o nosso protocolo, eu considero que ele é um protocolo muito bom, protocolo de Florianópolis, ele é um protocolo muito bom. Tem uma novidade nesse, eu estava lendo ele hoje até, tem uma novidade nesse protocolo atualizado, que saiu agora no início de outubro, que é o seguinte, ele agora adota, até anotei aqui, ele adota os procedimentos do SINCINE-APRO, que vai separar áreas no set de filmagem, áreas de risco. E aí, dentro dessas áreas de risco, eles separam 3, áreas de risco moderado, tipo base de produção, áreas de risco alto e áreas de risco eminente, que é o efetivamente, set de filmagem, né? Então, assim, em cada um dessas áreas de risco, existe um nível de complexidade, né, assim, de autorização, inclusive, por exemplo, não é mais tão simples você entrar e sair de um set de filmagem. Hoje em dia, a gente precisa autorizar e identificar quais são as pessoas da equipe que podem entrar no set de filmagem. Essas pessoas têm que estar identificadas, seja por uma pulseira, seja por um crachá, né? Então, assim, é tudo muito mais controlado, né? Então, o protocolo coloca isso, assim. Então, assim, se você é uma pessoa, um profissional que tem autorização para entrar no set, você tem uma identificação específica, você tem todo quantidades ou questões ali dos EPIs que você precisa estar utilizando. O protocolo também coloca uma questão que é o que a gente tem chamado, faz parte desse custo Covid, que a gente chama, que é o profissional, é uma espécie de uma equipe dedicada, que o trabalho deles é fiscalizar e se certificar de que todo mundo no set está cumprindo o protocolo, né, e emitir relatórios diários e tudo isso. Então, assim, tem essa pessoa também que é um elemento novo, tanto no orçamento quanto no desenho do projeto, né, que é o fiscal, digamos, a gente chama do fiscal, fiscal Covid, tadinho. Mas essa pessoa que vai estar realmente, o trabalho dela é garantir de que as coisas estão andando, né, de que dentro do protocolo de segurança. No site da UPEX, tem uma aba que é upexbr.com/covid-19. Essa aba, ela traz várias informações, diversos protocolos de Covid nacional, internacional, diversos fundos também, uma relação de fundos também, de amparo, redes de apoio a profissionais, então várias coisas que se relacionam ao auxílio e informação para produtores técnicos e técnicas também, tudo relacionado, bem organizadinho, assim, então deixo aqui, vale a pena dar uma olhadinha lá no site da OPEX, que tem essa informação muito boa também sobre protocolos, que são vários, inclusive internacionais, interessante até para a gente ir acompanhando e vendo como que, porque o protocolo é uma coisa viva também, né, isso a gente fala muito também, tipo, ele é feito num determinado momento, considerando como que as coisas estão naquele lugar, naquele momento, né? Então, ele tem que estar sendo atualizado, como de fato o de Florianópolis acabou de ser, né? Já observando, a gente vai assimilando coisas também, vai vendo o que funciona, o que inviabiliza, que tem coisas que de fato inviabilizam, assim, né, a realização dos projetos e tal. Então, claro que todo mundo quer, especialmente, né, as produtor que contrata e profissional que vai trabalhar, quer chegar num lugar que tenha segurança, né? Então, todo mundo está prezando por isso, né? Mas são aquelas coisas, avaliar o que de fato inviabiliza a atividade e o que está ali para realmente ajudar a gente a entender que se eu tomar aquela decisão, aquela atitude, né, que aquele protocolo traz, eu vou conseguir de fato minimizar os riscos,
para quem está circulando naquele espaço, no set de filmagem, na base de produção, que é o objetivo, né? Enfim. Muito legal essa contribuição dos protocolos, Ana, e você falou dessa questão, né, que é uma coisa viva, né, porque também acompanha o andamento da Covid, e a título de curiosidade, hoje eu estava lendo, né, que a Itália, porque assim, a Europa meio que conseguiu dar uma contornada na situação da Covid, né, foi também um dos primeiros locais no mundo, né, que teve esse avanço da doença e tal, e já estava, digamos assim, retomando as atividades, né, algumas das atividades, etc., e agora parece que a segunda onda veio lá na Europa, né, a Itália, que era um dos países que estava ali super controlados em relação à segunda onda, já está ali com bastante caso novamente e tal, comparado com o início da pandemia. E daí eu queria saber, assim, de você, olhando para a situação toda da Covid, né, e como a gente percebe que se transformou o mundo, né, o mundo passou por uma série de transformações por conta da pandemia. Você acredita que o cinema, o audiovisual, a gente vai retornar para um estágio pré-Covid, de normalidade, digamos assim, ou a Covid chega como esse grande divisor de águas, onde nada será como antes? Sim, eu vou, só um segundo antes de responder, eu vou fechar a porta, porque ela tá, tipo, batendo muito, eu não sei se vocês estão ouvindo aí. Fecha, Ana. E enquanto a Ana fecha a porta, lembrando que amanhã a gente também está aqui de novo às 19 horas e o nosso papo amanhã vai ser sobre representatividade no audiovisual, hein? Então não percam, com duas performers, atrizes, artistas incríveis, amanhã às 19 horas. Mas esse divisor de águas aí eu também estou bem curioso para saber, né? Porque estamos começando tudo de novo, parece, né? Acho que os contatos, os modos de trabalho, os modos de vida mesmo, né? Esse pré-Covid aí, nossa, saudades, inclusive, porque agora acho que essa noia toda, ela tá intrínseca já, não tem como. Mas conta pra gente, então. Muito saudades imensas. Aqui, é tudo coordenado aqui, gente, tudo coordenado com a produção. Então, sobre a questão das salas de cinema, tu pergunta assim, se eu acho que vai voltar a ser como era antes, em termos do acesso do público e tudo mais. Não, no sentido mais geral mesmo, assim, porque assim, você falou dessa questão dos fiscais que estão ali, né, sim, observando no set e tal, no sentido bem geralzão mesmo. Então, assim, ó, em relação à questão das salas de cinema e como que as pessoas vão... Porque a gente está observando, né, esse aumento das pessoas consumirem filmes e obras de uma forma geral. No conforto e segurança da sua casa, inclusive, que foi durante muitos meses, a gente ouviu isso sendo dito, inclusive, como realmente um convite, assim, e tentando, né, fazer com que as pessoas, de fato, fiquem em casa. Fiquem em casa, vejam um filme no conforto e segurança da sua casa. Como que a gente volta, né? Tipo, não, gente, agora vem pro cinema. Não sei como é que isso vai se dar, assim... Mas eu realmente penso que eu não acredito na morte do cinema, assim, das salas de cinema, tipo, sabe? Tipo, agora as pessoas não vão mais voltar. Não, eu acho que não. A gente precisa ver como é que, claro, ver como que as coisas vão se comportar, né? Por exemplo, isso também vai depender muito de como cada região está tratando isso, né? Por exemplo, em São Paulo recentemente, agora, uns dias atrás, abriu a possibilidade de salas de cinema, né? Na verdade, já tinha sido permitido, porém, com a Bomboniere fechada. E aí, o que acontece? Os exibidores não quiseram abrir, porque abrir cinema sem a Bomboniere não é financeiramente viável para esse setor, né? Esses agentes do nosso setor. Então, resolveram manter fechadas. E aí, agora, como dias atrás, liberou a possibilidade de abrir a Bomboniere, então, vamos abrir. Então, começaram a abrir com protocolos também próprios, né, aí para esse setor das salas de cinema. Então, eles têm o seu protocolo próprio lá. E a gente precisa ver como é que isso vai se comportar, assim, o quanto que as pessoas vão, de fato, se sentir
confortáveis, seguras de sair, no conforto e segurança da sua casa, para ir numa sala de cinema. Né? Aqui em Florianópolis, de acordo com o Covidômetro, nós temos o nosso Covidômetro aqui, ele tá... Hoje, as salas de cinema estão proibidas de funcionar. Né? Então, seguimos sem salas, nossas salas de cinema aqui na cidade estão fechadas. E, assim, eu não sei, assim, como que isso vai acabar... Eu realmente acredito que a gente vai, talvez não agora de supetão, tipo, no meio ainda de 2020, mas eu realmente acredito que gradativamente, assim, a gente vai observar um retorno, assim, das pessoas. Acho que as pessoas naturalmente vão retornar a esse hábito de frequentar as salas de cinema, assim. Eu acredito que isso vai, não sei se como era antes, porque eu acho que nada mais vai ser realmente como era antes. A gente, né, observa aí mudanças drásticas mesmo, assim, em relação a como as pessoas se relacionam com os espaços e como as pessoas se relacionam com outras pessoas, né? Especialmente aquelas que não são negacionistas, aquelas que entendem minimamente a gravidade do que a gente está vivendo. Né, mas eu acho que tudo isso eu acho que já mudou alguma coisa na cabeça de muitas pessoas, assim. Então, acredito que eu acho que vai ser uma mistura entre as pessoas voltarem aí, porque ir ao cinema é algo muito importante, assim, né? Ainda é um hábito e uma forma de consumo artístico, cultural, assim, muito importante na vida das pessoas, assim. Eu não acredito que isso vai ser algo que vai ser deixado de lado, sabe? Mas talvez seja um setor um hábito que a gente demore mais tempo para recuperar, ao mesmo tempo que segue crescendo o consumo de conteúdos online, né? Então, Não, e como esse diálogo com a formação de plateia também, né? Vamos iniciar, né, novamente essa formação de plateia, porque agora a gente vai ter que, então, trazer esse público de novo para dentro dos espaços culturais, né? Então, novamente, essa pedagogia da formação de plateia vai ter que ser bem trabalhada. E pensando também em cinema brasileiro, né? Porque a gente tem uma visão muito grande, né, de brasileiros que consomem cinema brasileiro, né? Teve várias políticas dentro da Ancine, né, para fomentar esse acesso, né, do público do Brasil aos filmes produzidos aqui, né? Eu acredito que é um esforço duplo, né? A gente vai ter que fazer uma nova formação de plateia para retornar à sala de cinema, né, no estágio pós-Covid, e continuar essas políticas para que as pessoas acessem o que é produzido aqui no país, né? Exato. E dá-lhe trabalhar, né? Porque vamos ter que trabalhar a formação de plateia novamente. Eu achei engraçado o Covidômetro, né? Que é um nome bem tranquilo para a gente trabalhar os dados, os índices aí do Covid. Florianópolis sempre muito tranquila, à frente do seu tempo. Mas, Ana, você trouxe também esse diálogo do Fique em Casa, né? Assista os filmes do conforto do seu lar. E no nosso diálogo aqui, né, a Transforma é um festival que dialoga, né, que é um festival de cinema LGBTQIA+, é um festival que dialoga com sexualidade, gênero, né, diálogos aí muitas vezes negligenciados socialmente. E eu queria saber de você, assim, né, as plataformas digitais. A gente tem visto também um alcance, uma ocupação de espaço do cinema LGBTQIA+, tanto em plataformas aí hegemônicas, digamos assim, mas eu queria saber como que é o nosso cenário das plataformas digitais específicas do gênero LGBTQIA+, né, da comunidade LGBTQIA+, da sexualidade, do gênero. Existem plataformas específicas para a nossa comunidade, onde a gente possa, de fato, encontrar trabalhos que nos representem? Existem, não são muitas. Elas existem, porém não são tantas quanto a vasta, criativa, imensa, maravilhosa produção audiovisual LGBTQIA+. Existem não só no Brasil, mas no mundo inteiro, assim, né? Mas existe uma plataforma que se chama Gagalala, que é uma plataforma de streaming, a sede é de Taiwan. Inclusive, o
fundador dessa plataforma, ele faz parte da Queer Producers Network também. Eu descobri ele lá, eu falei, ai, que massa, tipo, que legal que esse cara tá aqui, assim, uma pessoa super massa. Eu já vi vários vídeos e coisas dele na internet, assim, uma pessoa super massa. E ele, enfim, criou faz parte de um conglomerado gigante, na verdade, assim, tipo, pelo que eu entendi, assim, tipo Rede Globo, assim, um conglomerado de comunicação, e eles criaram essa plataforma que é a Gagolala, que ela é a primeira plataforma focada no público e com conteúdos LGBT mais da Ásia. E esse ano, eles, o que eles fizeram? Abriram para o mundo inteiro. Então, tipo assim, estão recebendo conteúdos nacionais brasileiros, conteúdos no idioma espanhol, enfim, estão se abrindo para inglês, enfim, estão se abrindo para vários outros territórios, assim. Então, é um movimento também que foi feito, inclusive eu falei com ele no início no primeiro semestre também, e aí ele estava justamente, ele não, o Javier, que é um dos produtores lá dentro, não o dono, né? Não estava falando com o dono da Gagolala. Mas ele justamente estava falando sobre esse desafio de abrir essa plataforma para o mundo. Estavam numa campanha ferrenha lá de fazer isso e tudo mais, até tenho curiosidade de ver como é que se deu tudo isso, assim, mas existe essa plataforma que tem diversas obras lá dentro, de diversos formatos, longas, curtas, vários. E aqui no Brasil tem a LGBT Flix, né, da Vote LGBT, que, na verdade, eles fazem uma espécie de um catálogo, né, de curtas-metragens LGBTs brasileiros, então você pode entrar lá e assistir também. Fora essas duas, eu tinha até uma terceira que eu queria trazer aqui também, mas eu acabei não encontrando o nome dela, não consegui encontrar ela aqui, mas eu, enfim, vou deixar nos comentários depois aqui da live. Mas, enfim, das que eu me conheço, assim, interajo mais, são essas três, sendo que a terceira ainda não está aqui, mas estará. Então, basicamente é isso, assim. Aqui no Brasil, a gente não, assim, fora o Vote LGBT, a gente não tem uma outra plataforma, assim, de caráter comercial, especificamente, não temos, né? Com obras de longa-metragem, por exemplo, que a gente tem uma pulsante produção LGBT também em formatos de longa-metragem aqui, mas eles estão, assim, nos catálogos das plataformas majoritárias, assim, digamos. Não é majoritária essa palavra, mas enfim, Netflix, Mubi, enfim. As próprias hegemônicas, né? Digamos assim. Mas e como né, acho que é importante, e como também aquece assim, né, o nosso peito nos acolhe quando a gente acessa as plataformas hegemônicas e a gente vê trabalhos LGBTQIA+, né, dentro dessas plataformas, acessando diversos públicos, e como, por diversas vezes, essas obras, elas incomodam, né, elas causam aí um fuzuezinho, e é sobre isso também, né, eu acho que o diálogo LGBTQIA+, o diálogo dentro do audiovisual que aborda as discussões de gênero e sexualidade, elas estão aí de maneira pedagógica, né? Porque sim, vivemos num país onde temos os maiores números aí, né, de violência contra pessoas LGBTQIA+, um país que negligencia vidas de pessoas trans, né? O país que mais mata pessoas trans no mundo. E a gente também tem muita produção LGBTQIA+, né? A gente sabe que as pessoas estão aí produzindo, que tem inúmeros diálogos, né, de diferentes regiões do país que trazem também, por diversas vezes, essa regionalidade, né, essa cultura própria de cada região do país, e o que é tão importante, né? Porque o audiovisual tem essa potência aí de fazer com que a gente se sinta também acolhidas por esses trabalhos. E a Novelo também faz isso muito bem, quero aqui deixar pontuado o quão é importante, né, os trabalhos que a Novelo bota aí na rua, produz e faz acontecer, porque é sobre isso, assim, quanto mais a gente puder estar trazendo essas temáticas para o nosso diálogo profissional, a gente
consegue potencializar ainda mais a empregabilidade de pessoas LGBTQIA+, né, o acesso à formação de plateia, e produz não só isso, mas também uma sociedade mais ética, né, mais acolhedora, mais democrática. Acho que era isso que eu queria trazer também sobre tua fala. E depois acessem essas plataformas, né, gente? Gago Lala e LGBT Flix. E depois a Ana vai catar aí a outra pra gente. A terceira. E a título de curiosidade, né, quem tem acesso à Netflix também, né, gostaria de deixar aqui registrado que o longa Alice Júnior, né, que é um longa de temática trans brasileiro, está disponível agora na Netflix, né. A gente começou a ver hoje, mas os compromissos não deixaram terminar, a gente vai sentar e vai ver com calma, mas a gente gostou muito desses primeiros 20 minutos que a gente conseguiu assistir. Então fica a dica ali pro pessoal. E falando em streaming, né, saiu também um artigo esses dias, né, sobre como esse momento do Covid impulsionou, né, essa transição para o digital aqui no Brasil, né, então a gente está vendo ali várias plataformas de streaming chegando no mercado, né, no mercado on demand brasileiro e tal, e a gente está vendo também as pessoas acessando bastante, né, quem não tinha assinatura começou-se a adquirir essas assinaturas para justamente continuar podendo acessar esse conteúdo, né, querendo ou não, assim, o cinema é uma arte que toca muito as pessoas, né, que tem um grande público, né, ávido para assistir filmes, né. Falando assim de games também, a gente percebe que o mercado de games se fortaleceu aqui no Brasil também, né, com venda de consoles e assinaturas de, digamos assim, Netflix de games, como é o Game Pass do Xbox. A gente viu esse mercado pulsando nesse momento de pandemia, né, porque as pessoas, né, impossibilitadas de saírem de casa acabaram consumindo mais esses conteúdos. Ana, você teria alguma informação sobre a questão do streaming que você gostaria de compartilhar com as pessoas aqui na live? Algum dado? Não. Tranquilo também. Não, gente. Acho que é meio que senso comum, né? Assim, o que eu sei, assim, né, não tem, infelizmente, dados bons, assim, serem compartilhados, assim, apenas que é isso que tu falou, assim, a gente vê realmente que, de uma forma geral, assim, né, foi o que se esperava, até estava lendo também antes de começar aqui, só que não do audiovisual, assim, do e-commerce, de uma forma geral, que, sei lá, o que se esperava, vou como é que se diz, exemplificar, mas assim, o que se esperava, essa migração que se esperava que o consumidor fizesse, né, de compra, de aquisição, de consumo, das coisas das lojas físicas para online, que se esperava que se fizesse em 10 anos, foi feito em 10 dias. Tipo assim, de tudo de uma forma geral, e eu acredito que a gente pode observar, isso pode também ser replicado para a questão do consumo audiovisual, assim, nos streamings mesmo, assim, né, as pessoas, de fato, passaram a consumir muito mais, assim. Inclusive, eu acho que até, sei lá, televisão, não só, mas assim, a TV aberta, assim, também, né, que tem os seus aplicativos de streaming, né? Streaming. Globoplay, Passa, porque assim, que é conteúdo de TV aberta, mas que as pessoas, por conta de ter mudado tudo em relação à rotina mesmo das pessoas, né? Às vezes a pessoa está consumindo até um conteúdo de televisão aberta, só que no stream, tipo, só que né, na versão streaming da televisão, assim. Então é muito louco, realmente, tipo, os hábitos realmente estão passando por uma grande mudança mesmo. E com certeza, assim, infelizmente não tenho os dados, mas com certeza, assim, aumentou muito, assim, né, o número de pessoas consumindo conteúdo online, e não só, eu acredito também que deve ter tido um aumento do perfil de pessoas também, etário, inclusive, também, né, de pessoas talvez antes a gente tinha um perfil, assim, de pessoas mais jovens, adolescentes e tal, e hoje acho que a gente já deve estar, interessante ir atrás desses dados até, mas acredito que deve estar uma coisa, assim, mais pluralizada, homogênea, assim, talvez, tipo não só, tipo, pessoas, só adolescentes, pessoas jovens consumindo, sei lá, Netflix, porque as plataformas
ampliaram, né? Existem, e cada plataforma às vezes vem com um recorte editorial, né? Específico, assim, e acredito que esse público também, ele hoje deve ser mais diverso, né? Depois dessa experiência que a gente está vivendo da pandemia, eu acredito que devem ter muitas crianças online, muitos velhinhos online, muitos adultos online, muitos adolescentes online. Eu acredito que aumentou não só em número, mas sim de diversidade de público também. Exato. Nossa, e é bem significativo, né, isso, o como esse acesso ele tem aumentado mesmo, né? Acho que é bem isso que você falou. A gente vê com que as plataformas antes não tão próximas assim do grande público, elas têm chegado com mais acesso e a gente tem visto até promoções, né? Às vezes você vai lá e já no Uber, alguma coisa, você ganha tanto tempo de tal plataforma, sabe? Então o capitalismo é tão bizarro que eles vão se apropriando de tudo para lucrar ao mesmo tempo, e é assim que a roda do capital vai girando, infelizmente, né? Felizmente para quem trabalha no setor, e infelizmente para quem fica ali com o seu bom dinheirinho tão sofrido investindo nesses espaços. Mas, Ana, você quer falar alguma coisa, Thomas? Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para Ana, assim, mudando rapidamente de assunto, que é uma pergunta interessante, assim, eu tenho uma curiosidade também de saber. Então, a gente acompanha muito o trabalho da Novelo, né, porque é uma produtora que produz um conteúdo que é muito do nosso interesse, né, que dialoga, digamos assim, politicamente com o que a gente pensa, né, e está sempre ali fomentando esse debate sobre assuntos sociais tão importantes, né, aqui no Brasil, etc., entre o público que consome esses filmes, esses curtas e tal. Eu gostaria de saber, assim, esse momento de pandemia, você acredita que será refletido dentro das próximas produções da Novelo, e não só da Novelo, né, de outras produtoras, seja como um cenário estético onde o filme aconteceria, ou então um mote, como é que eu posso dizer, um mote que possa fomentar um pensamento crítico também sobre o que tem acontecido a nível social aqui no Brasil? Sim. Bom, primeiro, graças pelas palavras que nos tocam. Recíproco também a admiração que a gente tem pelo trabalho que vocês fazem na Bafo. Mas, assim, sim, eu acredito que sim. Inclusive, é um fato, assim, isso já está acontecendo. A gente já, por exemplo, a Maria Augusta, que é uma das nossas sócias, ali, minha sócia junto com a Cíntia na Novelo, né, ela acabou de criar também uma nova história aí, que a gente, inclusive, escreveu no edital do Funcine, vamos ver. Mas é uma história que tem esse pano de fundo total, assim, sabe? Tanto da pandemia quanto... Eu não sei se eu posso estar falando isso, na verdade, aqui, mas eu acho que sim. Mas, enfim, não vou falar muito mais. Assim, tem esse pano de fundo, tanto da pandemia quanto de questões de movimentos sociais importantes que eclodiram aí na pandemia, né? Por conta da pandemia e esses estresse, assim, entre o capital aí, como a gente estava falando, permeando antes. Então, assim, sim, eu acho que sim, a gente já tá, isso já está acontecendo, assim, a gente já tá, essas histórias já estão vindo, a gente já está trabalhando isso. Com certeza, assim, eu acho que não tem como a gente fugir muito disso, assim, de refletir nas histórias, né, que a gente cria, que a gente produz, assim, talvez não tanto histórias que de fato falem sobre a pandemia, que falem, que tenham personagens que estejam vivendo nesse mundo pandêmico e tal, mas de alguma maneira tudo isso que a gente está vivendo em função da pandemia acaba perpassando, né, as narrativas, assim, então acredito que vai influenciar bastante. Inclusive a gente tem projetos, é muito louco isso, assim, mas a gente percebe nos projetos, antes a gente falava, na Novelo, a gente falava muito dos nossos projetos pré-golpe e pós-golpe, aí agora veio a pandemia, aí os projetos pré-golpe, pré-pandemia, e daí tem os projetos pós-golpe, pré-pandemia, e agora a gente está... E a gente vê, assim, muito nítido, assim,
nos projetos isso, sabe? Enquanto que eles foram, apesar de cada um ser super, ter a sua originalidade e tal, mas tu consegue observar em que momento que aquilo foi gestado, que aquilo foi pensado, que aquilo foi, né? Então a gente agora também tá nesses desafios, assim, tipo, como que eu trabalhar o meu projeto, porque eu tenho ainda pré-golpe, pré-pandemia, num mundo pós-golpe, pós-pandemia, então, tipo, com certeza isso a gente acaba perpassando, assim. Agora tem até uma questão até para... Eu não sei o que vocês acham ou não, assim, não é nem um pensamento meu, é um pensamento que eu ouvi de um amigo meu que trabalha numa plataforma dessas streaming, assim, e ele fez um comentário, achei interessante, assim, mas até compartilhando com vocês, que a gente fez essa pergunta para ele, falou assim, o que tu acha, de que maneira tu acha que as pessoas vão querer assistir obras, filmes que falem sobre a pandemia, por exemplo. Uma das perguntas foi essa, assim. E eu achei interessante porque ele respondeu, ele falou assim, olha, eu acho que as pessoas não vão querer ver filmes sobre a pandemia, na verdade, porque já basta o que elas estão vivendo, assim, sabe? Então, talvez, assim, hoje, em outubro de 2020, talvez lá em março, abril, maio, tivesse sido mais... poderia ter tido mais apelo, talvez, assim, narrativas que, de fato, explorassem, tipo, por exemplo, aquilo que a Globo fez na televisão agora com a Fernandona e tal, que é uma narrativa que fala sobre o fato de você estar confinado na pandemia e tal. Porque antes a gente não sabia tanta coisa, hoje a gente continua não sabendo, mas a gente sabia menos, e talvez tinha um pouco disso, acho que se encarava muito como uma ficção científica, tudo isso e tal. Agora, nós já tendo passado já 7 meses, a gente tendo vivido 7 meses nesse processo de isolamento super duro, com diversas perdas de vidas e tudo mais, talvez as pessoas não queiram mais se aproximar desse universo, sabe? Talvez, assim... talvez o público passe, estou generalizando completamente, falando público, mas enfim, que a gente observe uma tendência de se buscar histórias que não falem da pandemia, que não falem, ou que se distanciem um pouco, que não sejam tipo aquilo que acabou de passar na TV Globo, assim. Talvez pelo quão difícil é mesmo tudo isso, a gente já sabendo o pouco que a gente sabe, mas já tendo vivido 7 meses disso tudo. Eu achei interessante quando ele falou isso, assim, porque é uma visão de alguém que está, enfim, num lugar total comercial, assim, com diversas pesquisas, diversos acessos a dados, um monte de coisa. E ele comentou isso, assim, achei interessante. E pensando bem, talvez... Não sei, assim, tô pensando se eu tô com o seu... Fiquei pensando assim, quando eu ligo lá, sei lá, meu Mubi, meu Netflix, será que eu vou atrás de histórias que falem sobre pandemia? Eu não vou. Não vou, particularmente. Não. Já. Eu vou um pouco. O professor Márcio Marquendorf comentou aqui, né? Estamos saturados de pandemia, doença, máscara. A gente está assim, precisamos de um respiro sem culpa, né? Aquele pegar o sol, respirar a vida e viver de fato uma liberdade. Acho que é essa palavra, né? Precisamos da nossa liberdade de novo, que nos foi tirada, né? Posso só fazer um comentário em cima da fala da Ana, que eu achei muito interessante, me lembrou de uma questão, né? Tem alguns estudos do cinema, né, numa perspectiva histórica mesmo, que fala dessa questão de Hollywood trabalhar algumas narrativas para tirar as pessoas desse momento caótico de vida delas. Então, assim, a gente vê a Segunda Guerra Mundial ter um avanço de narrativas de musical, por exemplo, para trazer um momento mais alegre na vida das pessoas e tal. Então, acredito que isso também talvez seja um caminho, né, que a gente possa ver nas produções, desviar um pouco esse foco, pensando assim, um cinema mais entretenimento, né, porque um cinema que desculpa a expressão, rasga cu, ele vai querer tocar na ferida e evidenciar a ferida, né, fazer sangrar essa ferida, mas talvez seja aí um caminho de uma leva de produções, né, no pós-pandemia.
Não, total, isso que tu falou, total, muito faz bem sentido, é bem isso, até porque, assim, esse comentário, que também não foi nenhum statement que ele deu, nem nada, foi só se foi, assim, tipo, uma conversa informal que a gente estava tendo, assim, também, e aí ele falou isso, assim, eu achei interessante, porque, claro, falando desse lugar onde ele ocupa, onde ele tá, que é um lugar de uma plataforma muito, assim, líder de mercado. Então, assim, tem o foco ali é filmes, né, comerciais e filmes para chegar, enfim, no maior número possível de pessoas, assim. Então, com muitas obras assim de um caráter de entretenimento mesmo, assim, né? Então, pensando nesses filmes, assim, esses filmes, qual será, para onde será que vão caminhar essas obras? Né, que vão estar sendo realizadas a partir dessa nova realidade, assim, que a gente está vivendo. Eu achei interessante isso que ele falou. Acho que ainda muita água vai passar por debaixo dessa ponte, né? A gente vai aprendendo todo dia com esse recorte da pandemia, né? Com esse recorte também das nossas vivências LGBTQIA+, porque esse momento, sim, tem sido um momento muito doloroso, mas a gente também tem procurado se conectar com as nossas, né? Com as temáticas que nos afetam. Eu acho que também esse respiro do encontro com o audiovisual que é representativo, né? Falo isso por mim mesmo, assim, da comunidade LGBTQIA+, que eu vejo as minhas representadas, né? Que eu vejo esse espaço também em diálogo comigo, assim, me dá um acolhimento mesmo, né? Acho que me dá uma força para aturar essa marimba toda, porque são inúmeras questões, né? Período eleitoral, é Covid, luta de classe, sabe, direitos humanos, é tudo tão definhando que guria, eu não sei a ti se eu também queria sentar-me, abrir um negocinho e ver o mundo, né? Ver o caos como ele está, assim. Eu confesso a ti que preciso aí de um bom Cats, um Lala Land, guria, para elas darem um respiro. Mas, Ana, é sobre isso. Eu acho que esse nosso papo ele ainda vai, né, retomar nas entrelinhas, nos bastidores, porque, né, para além desse diálogo profissional que a gente tem, né, de colegas de setor, de trabalhadoras da cultura, nós também somos amigas e conversamos sobre essas inquietações. E quero te agradecer imensamente por estar aqui com a gente hoje, por ter disponibilizado esse seu tempo, toda essa sua vivência no audiovisual, né, e toda essa figura representativa que você é enquanto uma mulher bi, né, enquanto uma mulher, enquanto trabalhadora. Isso é muito importante para a gente e que a gente possa sempre estar juntas e dialogando sobre o fazer audiovisual, que é tão importante e tão necessário, né, para todas nós. E também quero agradecer a todas as pessoas que estiveram com a gente aqui até agora, né, que participaram, que ficaram aí remoendo junto com a gente essas inquietações. E convidar também para amanhã, que amanhã às 19 horas estaremos aqui falando sobre representatividade e protagonismo LGBTQIA+, no audiovisual. A gente vai conversar com a performer Vulcânica Pouca Roupa, de São Paulo, e também com a performer Zara Dobura, de São Paulo também, duas colegas aí necessárias para a nossa cultura brasileira. E é isso, seguimos juntas também, né? Ana, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Super obrigada pela oportunidade de estar falando sobre produção. Geralmente a gente não fala tanto, né? Mas, enfim, vou atrás daquela informação que eu fiquei de colocar aqui. Acho que é legal, vou deixar nos comentários depois, se a galera quiser voltar e recuperar e ver. E é isso, agradecer o espaço, o convite, dizer que eu sou porque somos, né? Sou muito feliz de ter vocês aí perto de mim e nessa caminhada. E usem máscara, quem puder fique em casa, que, né, é sobre isso. A gente precisa, tem uma coisa que eu ouvi também esses tempos numa live que é isso, assim, a gente precisa se manter vivo, né, o máximo, assim, a gente precisa se manter vivo em condições das melhores possíveis, sim, mentais e todas, assim. A gente precisa, porque a gente precisa passar, porque a gente vai passar por isso vai passar. E a gente precisa estar vivo e bem e forte quando isso passar. A gente vai ter muita coisa para reconstruir juntos, né? Então, se cuidem dos seus e obrigada.
É isso, maravilhoso. Muito obrigado, Ana Paula, mais uma vez. É sempre tão prazeroso dialogar contigo e tão enriquecedor também, né? A gente faz muitas trocas aí. Que bom que a gente está fazendo essa troca aqui hoje, né? Em live também, compartilhando com o pessoal que está assistindo, acompanhando com a gente. E só um último adendo final, essa live também vai estar disponível daqui a pouquinho no YouTube da Transforma, tanto a live de ontem quanto a live de hoje, a de amanhã e a de depois de amanhã, essas 4 lives da Transforma Live, ciclo de debates, todas vão estar disponíveis tanto aqui no Facebook quanto no YouTube da Transforma, e tá vindo por aí o podcast da Transforma, com essas super histórias e papos que a gente está batendo por aqui. Então, muito obrigado, uma ótima noite. Se cuidem, se em casa e tamo juntos. Beijo, até amanhã. Tchau, gente. Beijo. Obrigada.